Fala galera, beleza pessoal? Seguinte, nós estamos aqui novamente depois de quase 2 semanas sem lançar conteúdo novo, né? A gente estava lançando só algumas coisas das músicas, das peças de teatro e tudo mais, mas voltamos aos conteúdos e agora vamos falar de anime. Vem com a gente. Bom, vai ter gente que vai chegar e vai dizer assim, mas o que você falou é uma completa mentira, eu vou processar você por propaganda enganosa, porque o que você vai falar não é anime. Mentira! Bom, na verdade é assim, nós temos uma animação estadunidense que estreou em 2005 e tem 3 temporadas que são divididas por livros. De que eu estou falando? Que animação louca é essa que eu estou falando? Eu estou falando da animação Avatar, a Lenda de Aang, que se prolonga depois e vira Avatar, a Lenda de Korra. Porém, nós não vamos falar da Korra agora, nós vamos falar agora do Aang, que é a animação que vai trazer toda essa euforia e que vai trazer algumas coisas muito interessantes. Vai falar a respeito do universo oriental sendo retratado por uma animação tipicamente cartunesca. Ele tem alguns elementos ali sim que lembram os animes japoneses. Ele fala sobre a cultura oriental com muita propriedade, diga-se de passagem, mas é um desenho, é uma animação estadunidense com várias conexões com o cartoon, lembrando bastante o cartoon. Essa série foi transmitida pela Nickelodeon, chegou a ser transmitida na Globo também, e enfim, ela tem um vasto repertório, uma história desde da sua estreia, e hoje ela está disponível na plataforma Netflix. Você consegue ver os 3 livros, ou seja, as 3 temporadas completas na Netflix. Essas 3 temporadas são divididas em 61 episódios, sendo 20 episódios do primeiro livro, que é o livro da água, o segundo livro, o livro da terra, e o terceiro livro, o livro do fogo. Essa animação ela foi muito bem aceita pela crítica, foi inclusive bastante premiada. E ela traz algumas coisas que são muito interessantes para quando a gente vai falar de uma animação. Inclusive nos Estados Unidos ela tem classificação livre, aqui no Brasil ela vai ter classificação 10 anos, porque aborda um pouco algumas temáticas como a morte, como as percas e tudo mais, então eles consideram que ali exige um pouquinho mais de maturidade para ser compreendido. Muito embora eu acho que pela sociedade que nós vivemos, pela galera que assiste e o que assiste essa galera, eu acho que é uma animação totalmente acessível a todas as idades, principalmente se você tiver um papai, uma mamãe, alguém legal, e você seja ali menor de 10 anos, mas você tem um pai e uma mãe que conversa muito com você, então você vai poder assistir Avatar, a Lenda de Aang, com certeza, e vai ser uma fonte de discussão e de inspiração e de aprendizado muito interessante. Uma das coisas muito bacanas dessa série é que ela vai falar um pouco sobre alguns conceitos que nem sempre são abordados em outras animações. Por exemplo, genocídio, imperialismo, discriminação de gênero, empoderamento feminino, marginalização, opressão e filosofia. Basicamente, como todas as séries que tem, todas as animações que vão falar sobre o Oriente, onde as pessoas têm superpoderes, aquelas coisas todas e tal. Enfim, o Avatar ele lembra um pouco mais, ele é um pouco mais próximo do que seria uma realidade na manipulação de elementos e tal. Existem várias pessoas no mundo, esse mundo, inclusive os cenários desse mundo, eles são inspirados em cenários reais, essa é uma curiosidade interessante. E nesse universo de Avatar, nós vamos ter os dobradores de elementos. Esses dobradores de elementos são as pessoas que têm superpoderes, né? Eles conseguem manipular os 4 elementos da natureza: terra, fogo, água e ar. Sim, não fica só nisso, tá? A gente mais lá na frente, dando um pouco de spoilers e tal, vocês vão entender que tem ali alguns que vão desenvolver algumas técnicas com sangue, outros que vão desenvolver algumas técnicas com metal e por aí vai, mas isso já é uma coisa bem mais lá na frente. Então vamos, e eu também não vou dar spoiler aqui, zero spoiler, porém a gente vai abordar um pouco isso daqui. Vamos nós. Outra curiosidade muito interessante também é que os movimentos que eles usam, porque na verdade lá para conjurar esses poderes, para você ativar esse domínio dos elementos da natureza,
você precisa fazer movimentos corporais. Esses movimentos corporais, eles são baseados em lutas marciais existentes, em movimentos existentes. E cada um dos elementos, ele está próprio de uma linguagem, de um aprendizado corporal, uma partitura corporal competente àquela arte marcial em que está envolvida com aquele elemento. Água. Terra. Fogo. Ar. Né? Por exemplo, os dobradores de água, eles se baseiam no Tai Chi Chuan. Os dobradores de terra se baseiam em um estilo marcial chamado Ungar. Eu nunca tinha ouvido falar até então, fui fazer uma pesquisa e tal, etc. E vi esse Ungar, que eu achei bem interessante também. O elemento fogo é baseado no Shaolin do Norte, ou seja, já está ali mais pro Kung Fu, já está mais próximo de algumas artes marciais que nós já conhecemos, né? Uma outra coisa que eu acho muito interessante também dessa série é que ele retrata um regime de opressão, um regime que é meio que uma ditadura, que é o que a Nação do Fogo quer impor a todas as outras, os reinos e as outras tribos e nações e tudo mais. Outra curiosidade também é que essa série, essa animação, ela rendeu um filme chamado O Último Mestre do Ar, que é dirigido por um cara que eu acho muito bacana, chamado M. Night Shyamalan. Enfim, esse cara, ele é o mesmo diretor do filme O Sexto Sentido, e eu passei a curtir muito os filmes dele a partir dali. Com que frequência? Todo tempo. Só que esse filme em especial, ele não foi muito bem recebido pela crítica. Inclusive, para muita gente, ele é considerado um dos piores filmes já escritos e já roteirizados e já dirigidos. Enfim, tem muita gente que acha esse filme muito ruim. Eu, particularmente, achei uma ótima adaptação. Eu acho que eles fizeram uma adaptação de uma maneira muito bacana. Gosto da maneira como eles escolheram os personagens, gosto do filme como um todo, gosto de como eles colocaram várias coisas da animação no filme. Enfim, para mim, esse filme não está certamente entre um dos piores. Eu acho esse filme muito bacana, pelo contrário, eu acho esse filme muito interessante, mas ele não é bem aclamado pela crítica, Ele não é bem aclamado crítica, mas é um filme que eu curto bastante. Ele não é um filme aclamado pela crítica. Mas é um filme que eu curto bastante, porque eu também curto a série bastante. Então vai ter aí muitos contrapontos, isso daí é um assunto para um vídeo inteiro, e a gente não vai abordar isso agora aqui em relação à opinião. Porém, está aí também esse filme, essa possibilidade de também você continuar assistindo e conhecer mais sobre o universo de Avatar. Agora, só para você compreender um pouquinho melhor como é que funciona esse universo do Avatar, como é que é a história, basicamente, tudo, para quem não assistiu ainda, então eu vou dar aqui algumas diquinhas de leve, de algumas coisas que podem ser interessantes para quem vai assistir a série, mas não se preocupa, não tem spoiler, tudo que eu vou falar aqui é coisa dos primeiros capítulos, só para situar você, tá bom? Primeiro de tudo é a questão da Nação do Fogo. Todo mundo vivia em harmonia, teoricamente, até que 100 anos atrás, mais ou menos, a Nação do Fogo decidiu que gostaria de expandir o seu império, de expandir o seu domínio, e aí ela começa a comprar briga com as tribos da água, com os nômades do ar, com os reinos da terra, para que ela imponha o seu jeito de pensar. Ou seja, nós estamos falando aí sim de uma coisa muito parecida com ditadura, sim, é um regime autoritário, né, sem dúvida. Só que 100 anos atrás, a Nação do Fogo foi impedida por causa do Avatar Roku. E o que diabo é Avatar? Avatar é aquele carinha azul do filme. Não, calma, ali é outra coisa, é outro Avatar, não tem nada a ver. Avatar é aquela imagenzinha que você coloca para lhe representar no Instagram. Pode ser também. Nesse caso específico, nós estamos falando de uma criatura sobrenatural que é o único que consegue dominar os 4 elementos. Acontece que, depois da morte do Avatar Roku, a Nação do Fogo começou a expandir o seu império porque não tinha quem impedisse. Nasceu um outro Avatar? Nasceu, mas era uma criança.
E ninguém sabe onde essa criança foi parar. Por quê? Porque, na verdade, a Nação do Fogo atacou a tribo nômade do ar. E para que eles salvassem o Avatar conseguiu fugir naquele bisão voador, que é um animal fantástico que está dentro dessa história do Avatar. Olha o meu gato aqui atrás. Que legal, né? Ele sempre participa, de vez em quando ele participa dos vídeos. Então, eles começam a fazer... A Nação do Fogo meio que invade o lugar onde está o Avatar, que é uma criança agora. Ele não pode fazer muita coisa, então ele é salvo pelo bisão voador, que é aquele animal fantástico que vocês veem, aquele bicho bem grandão que voa. Só que o Aang fica preso num iceberg de gelo, e ele passa quase 100 anos lá. Depois que ele retorna, quando ele retorna, ele é achado pelos 2 companheiros que vão ser grandes amigos dele, que vão seguir toda a jornada dele junto com ele. Que no caso são a Katara e o Sokka, que são da tribo da Água. Nesse ponto aí a gente vê também muita coisa a respeito da questão do machismo, né, ali presente, porque a Katara, em vários momentos, ela é impedida de aprender todas as coisas que competem a uma boa dobradora de ar, porque ela é mulher. Olha as referências aí surgindo. Depois de um tempo entra uma outra personagem também que é muito interessante, que é a personagem Toph, né? A Toph, ela é da tribo da Terra e ela é cega. E é muito interessante porque quando ela foi construída, a primeira vez ela era para ser um menino. Mas aí a galera decide que ela vai ser uma menina cega. E isso daí também vai puxar muita coisa interessante, muito protagonismo e muito do empoderamento feminino da série também, tendo em vista que ela é uma personagem importantíssima e fortíssima dentro da série também. O outro personagem também que é muito importante é o Príncipe Zuko, é filho do grande general Ozai, né, que é tipo o Senhor do Fogo, e ele é sobrinho do Iroh. O Iroh é um personagem magnífico, super carismático, que é um senhor gordinho, que acompanha o Zuko na aventura dele e que é responsável por muito do amadurecimento do Zuko, do Príncipe Zuko. Isso é muito bacana também. Só para ir concluindo nosso vídeo, sem dar muitos spoilers, então, vale a pena assistir Avatar. É uma série muito engrandecedora. A pesquisa que foi feita pelos ocidentais, no caso, pelos estadunidenses que produziram a série, é uma pesquisa muito profunda e inclusive retrata essa cultura do Oriente de uma maneira muito delicada, muito perspicaz, muito bacana, de maneira que inclusive muitos animes não conseguem retratar. Então eu acho essa animação maravilhosa, uma série para todas as idades, e ela também explora muito da cultura, da filosofia do Kung Fu, da filosofia da Yoga, das culturas orientais e tudo mais. Enfim, é uma animação muito gostosa de se assistir. Você pode assistir com a sua família, com as crianças mais velhas, as crianças mais novas e tudo mais, e vai ser divertido para todos, tenho certeza. Galera, não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar o seu curtir aqui, porque aí ajuda o nosso vídeo a ser impulsionado pela plataforma YouTube. Então é muito importante que a gente tenha mais curtidas. Inclusive, se nós atingirmos a meta de 100 curtidas nesse vídeo aqui, que a gente está buscando mais curtidas para os nossos vídeos. Se você já assistiu os outros vídeos, chega lá e dá uma curtidinha neles também para dar uma força pra gente. Mas se a gente atingir 100 curtidas nesse vídeo, aí eu vou fazer um outro vídeo falando sobre a lenda de Korra, né? Que é a sequência da lenda de Aang. Hoje eu não vou fazer porque eu acho que não vale a pena a gente falar sobre tanto assunto, tendo em vista que vocês estão conhecendo a série agora. Então é isso, galera. Não esquece de curtir, não esquece de se inscrever no canal. Se você não é inscrito ainda, por favor, ajuda a gente, se inscreve no canal. E é isso aí, sejam bem-vindos. Chega aí junto, até o próximo vídeo. Tamo junto. E é isso aí. Não esquece de comentar, compartilhar. Beijo do Nego. Tamo junto.